Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Essa mensagem aconteceu no encontro de boas-vindas durante o Tour ao Egito, realizado de 2 a 13 de fevereiro de 2017. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Nós sabemos onde estamos. E esta é a primeira canalização do Egito. Há uma tremenda história aqui. Há mais de 5.000 anos de história aqui. E 3.000 deles pertencem ao Egito. Nós falaremos um pouco mais sobre isto. Mas nós também queremos falar sobre a história em geral. Por mais profundo que seja, ter um país, uma cultura, que passaria 6 civilizações com apenas uma cultura, por mais impressionante que isso seja, eu faço esta pergunta a você. Será que havia alguma coisa antes dela? A história está sempre mudando. Ela é sempre tão válida quanto a última descoberta. E esta última descoberta continuará a mudar. Então, mesmo antes de entrarmos em alguns dos outros temas sobre os quais eu falo, vamos rever a história. Meus queridos, se vocês forem a uma outra seção deste planeta, vocês encontrarão os aborígenes. Os aborígenes dizem que eles têm quase 40.000 anos de idade. E ultimamente isto foi validado pelo governo da Austrália, usando o DNA. De fato, se há uma civilização naquele país da Austrália que tem 40.000 anos de idade, o que isto diz sobre a história aqui no Egito? Será que então é possível que haveria uma história antes da história? É impressionante pensar na duração de uma cultura, tendo 3.000 anos e sendo conquistada muitas vezes e, no entanto, ainda ter a mesma cultura. Se vocês observarem a glória de Roma, ela durou apenas 507 anos. Então há muitas coisas aqui para discutir, para olhar, especialmente, meus queridos, daquilo que é espiritual e esotérico. Eu falarei sobre o Egito mais tarde, em apenas um momento. E eu darei a vocês algo esotérico que eu revelarei durante a viagem. O que aconteceu antes do Egito aqui? Nós demos uma canalização há não muito tempo atrás, no país da Turquia. Foi chamada a história antes da história. Nós falamos sobre descobertas que ainda estão por vir, onde línguas serão descobertas, línguas que nunca foram vistas, ou nem mesmo imaginadas, onde artefatos serão datados, e serão datados muito cedo, antes de realmente haver um reconhecimento de qualquer história. De fato, havia história aqui antes da história. Se vocês forem para estas áreas e começarem a olhar, aquela que servirá melhor a vocês será o Vale Indo. E naquele lugar vocês encontrarão o que os historiadores chamarão até mesmo os inícios da história aqui, até mesmo antes do Egito. Vocês terão as línguas iniciais de acordo com a história. Vocês terão os sumérios, a linguagem cuneiforme. E, no entanto, há algo estranho mesmo aqui. Pois recentemente, os artefatos sumérios deram dicas de evidências muito interessantes de que havia uma história ou conhecimento mesmo antes deles. Pois um dos artefatos mostrava o sistema solar, o seu, completo, inclusive com os anéis de Saturno,
E aquela é uma época antes desse tipo de conhecimento poder existir, antes da existência dos telescópios, antes deles terem qualquer forma de conhecer estas coisas avançadas. Isto leva vocês a ponderarem sobre o escopo da humanidade. O que isso significa, se for verdade, que a humanidade tem estado aqui por mais de 30 mil anos. O que isso significa, meus queridos? É que quando o Egito começou, há 5 mil anos atrás, os aborígenes já tinham existido por mais de 30 mil anos. Será possível que houve civilizações aqui durante aquela época também? Os tibetanos, com toda a sua sabedoria e em suas profecias, dizem algo que também os indígenas norte-americanos dizem, que vocês estão em sua 5ª civilização e que 4, nesta área apenas, precedeu vocês. Então, antes do Egito, havia outras 4. Nós falaremos mais sobre o timing disto mais tarde. Eu dou a vocês todas estas coisas para pensarem a respeito, porque até mesmo conforme nós discutimos e descobrimos o Egito Antigo, há muitas coisas a saber, mesmo antes daquilo. Há, de fato, um mistério de uma história desconhecida. O esotérico que eu apresentarei durante este tour sempre é controverso. Portanto, vamos chegar a esta parte, a parte esotérica. Nós gostaríamos de discutir os pleiadianos. Meus queridos, nós dissemos a vocês que, de fato, esta terra foi semeada pelas 7 irmãs. Nós dissemos que os indígenas acreditam nisto, e isso está em quase todo o planeta. Mas aqui, onde há uma história tão rica do que aconteceu aqui, está escrito nas paredes dos templos e das tumbas, e não há nenhuma menção aos pleiadianos. E, no entanto, há uma menção de alguns outros. E eu não revelarei o que é. Mas eu direi isto a vocês. Quanto mais vocês voltarem no tempo, na história do Egito, um papel maior será desempenhado pelas mulheres. E mesmo no início, havia na egiptologia os deuses, até mesmo algumas faraós mulheres. Mas, meus queridos, eu revelarei durante este tour os principais. Eu falarei sobre uma, a divindade da vaca, a mãe das mães, aquela que vem das estrelas, aquela que representa a Via Láctea. E esta não é quem vocês pensam, pois ela não é Ísis. Há algo mais aqui que eu gostaria de dar a vocês. Algo que fala sobre as sementes desta civilização, que tem sido escondida por algum tempo. E tem a ver com o 7. Portanto, meus queridos, há uma história escondida até mesmo aqui. E quando nós chegarmos a certos templos, eu revelarei esta informação esotérica. Meus queridos, eu quero que vocês pensem claramente por um momento. O que é que pode estar escondido aqui? Além da história antes da história, será possível que o próprio Egito, os antigos, podem revelar algo que é puro e belo? Uma história dentro da história. História antes da história. Eu falarei sobre a Senhora dos Céus, a Mãe das Mães. Tudo está vindo. Mas até lá, desfrutem este tempo e este tour. Estejam conscientes de que as coisas nem sempre são como parecem ser. E assim é.